tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é só o escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Basta um pequeno ponto de luz para romper a escuridão de um quarto. A luz revela o escondido e ilumina o caminho. E no mundo espiritual também funciona assim. As trevas na vida de alguém não resistem a um ponto de luz. E não é difícil perceber quando existem áreas de trevas, opressão, cargas negativas que precisam ser anuladas. Mas se quando o mal invade uma vida, ele traz a escuridão para todas as áreas, imagine o que a luz de Deus pode fazer ao entrar. O ponto de luz, na seção do descarrego. Em Hamamatsu, Chuoku Kitaterajima Cho, 211-19, na Avenida Ekinan Odori,
e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, e na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Nessa luz eu vejo, em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Um bom dia a todos os trabalhadores. Hoje, sexta-feira, um dia ao qual nós estamos preparados. Nós sabemos que
Deus, ele é presente, está pronto para conduzir aqueles que ouvem a sua voz e têm prazer de obedecê-lo. Nos dias de hoje, aqueles que guardam a palavra de Deus, seguem a tua direção, estes estão protegidos, estão guardados. Pode se levantar o mal que for, o problema que for, que Deus estará direcionando aquele que ouve e pratica a sua voz. Por isso, a cada manhã nós estamos aqui, trazendo para você uma direção que vai guiar a tua vida. Você pode estar passando por um momento difícil, enfrentando o momento mais difícil da sua vida. Mas se você se apegar à palavra dele, com certeza você vai conseguir dar volta por cima. Bom dia, pastor Leonardo. Bom dia, pastor Ademar, e a todos que acompanham essa programação. O senhor falou que a pessoa precisa da direção, né? A pessoa sem direção, pastor, é como se ela estivesse perdida. Né? Ela não vê saída, ela não vê solução, mas como o senhor falou, aqui nessa programação ela vai ter a direção de Deus e ela vai encontrar a saída, a solução que ela precisa para qualquer problema, né, pastor? Exatamente. Por isso, fique atento. Eu já queria convidar você a meditar conosco hoje na palavra. A direção que Deus vai te dar. Aqui no livro de Ageu, no capítulo 1 e no versículo 6, eu queria que você desse atenção, só um minutinho, volta aqui para a gente, por favor. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Nós temos aqui essa Bíblia do Bispo Macedo, é uma Bíblia que tem os comentários do Bispo. E é importante você tê-la sempre consigo. Você pode escanear esse QR Code e você poderá ter acesso a essa Bíblia que contém os comentários, que tem a explicação de cada versículo para que você possa compreender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, aqui no livro de Ageu, capítulo 1, no versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha só, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestis-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Essa tem sido a realidade na vida de muitas pessoas. Ela não se sente saciada, ela trabalha muito, mas quando o salário chega às mãos dela, ela não vê resultado disso. Aqui implica a ação do devorador na vida de uma pessoa. Nós estamos no mês de junho e esse mês é o mês do combate ao devorador. Em toda a Universal, nós estamos falando sobre isso, estamos orando, estamos intensificando conforme o mês vai avançando, ensinando para todos a importância de você resistir esse mal. Porque muitas das vezes esse versículo aqui de Ageu é o reflexo na vida de muita gente. Semeia muito, mas na hora de colher, ela colhe pouco. Ela come, mas não se farta. Tem gente que ela se alimenta do que pode, mas não do que quer. E passa a viver uma vida de várias restrições. Bebe, mas não se sacia. Se veste, mas não se aquece. E o salário que recebe, o recebe para colocar num saco furado. Atenção, trabalhador. Todas as manhãs nós estamos aqui para te orientar, para trazer para você uma palavra. Você que está agora dentro do Mucai, você que está agora se preparando para entrar no seu turno de serviço, já dentro da fábrica ou a caminho dela. Dê atenção a isso, porque aqui na explicação desse versículo na Bíblia aqui do bispo, olha só que forte a explicação. Ele fala assim, ó, não há nada pior para um trabalhador
do que consumir suas forças em vão. Apesar do muito esforço e da capacidade do povo, os bons resultados não vinham. Os judeus procuravam satisfação apenas no que era terreno e aparente, enquanto as questões referentes ao Senhor e à sua obra eram deixadas de lado. E ele já expõe aqui o porquê. Por que trabalha tanto e o resultado é pouco? Porque se deixou a vontade de Deus em segundo plano. Olha só, ele continua. A origem do fracasso estava na infidelidade e no desprezo com que tratavam a Deus. Então, a origem do fracasso... Volta o versículo, por favor. Por que chegou a esse ponto aqui? Volta o versículo, por favor, gente. Não, compartilha com a gente. Por que chegou a esse ponto aqui? De recolher, de semear muito e colher pouco. De comer e não se fartar. Justamente chegou a esse ponto devido à desobediência, à infidelidade. É o que nós temos falado. Por que se abriu as portas para o devorador entrar e consumir tudo que tinha? Justamente devido à desobediência e à infidelidade. Trouxe o fracasso. Primeiro iniciou no fracasso espiritual. Toda derrota na vida de uma pessoa, o pastor Leonardo, tem um motivo. E o primeiro fracasso é o espiritual, quando a pessoa abandona a obediência e a fidelidade a Deus. Ela abre caminho para esse mal entrar. Quer dizer, a pessoa ela abandona a fé, né, pastor? E aí, quando ela abandona a fé, ela vive uma vida de insatisfação. O que esse versículo mostra aí é uma pessoa insatisfeita com tudo. Ela não tem o resultado que ela quer, e isso não só na vida financeira, mas se expande também para todas as áreas da vida. Ela é insatisfeita no trabalho, é insatisfeita com a família, é insatisfeita com a vida dela, ela não tem ânimo para nada, ela vive uma pessoa para baixo. Imagina uma pessoa vivendo, pastor, desse jeito aí, que é o que muitos aqui no Japão, a realidade de muitos, como o senhor falou, né? E aí a pessoa com uma vida insatisfeita, abandonada da fé, só tem uma solução, ela se voltar, né, pastor? Se ela decidir se voltar, e muda a situação. Eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui. Daqui a pouco nós vamos estar lendo. O que esse versículo fala para você? Se você tem vivido a fé, a obediência à palavra e a fidelidade, e você tem colhido o fruto dessa obediência, então comenta aqui. Agora, se você já se desviou do caminho, você já desobedeceu a Deus, se tornou infiel, você viu também o seu trabalho sem vão, comenta também, porque vai ajudar as pessoas. Depois do testemunho que você vai assistir, nós estaremos lendo esses comentários e vamos daqui a pouco falar com os nossos companheiros que estão conectados conosco. Mas primeiro, preste atenção nesse testemunho, em seguida nós voltamos. Primeiro eu perdi a paz, depois eu perdi o relacionamento, depois eu perdi o meu emprego, me envolvi em dívidas e aí eu perdi até a vontade de viver. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, trabalhei desde os 10 anos de idade com meu pai, depois fui funcionária CLT e sempre tive esse pensamento CLT, né? Com 20 anos eu já estava me casando, conheci meu esposo e a gente começou a vir para a igreja. Eu até me tornei dizimista e tudo, mas era só o dízimo da parte financeira. Então eu estava na igreja, mas eu não me entreguei completamente. Por mais que a parte financeira eu entregava os 10%, mas a minha vida eu não cheguei a entregar. Então, por conta disso, eu acabei me afastando da igreja e as coisas começaram a piorar, né? Então, eu acabei perdendo meu casamento, me envolvi com muitas dívidas, que eu não sabia como lidar com essa situação. Eu perdi a minha paz,
né? Tinha momentos de muita angústia, de muita tristeza, que eu cheguei ao ponto de pensar em suicídio por algumas vezes. Não cheguei a tentar, mas esse pensamento sempre rondava a minha mente. E também perdi o emprego, né? Fiquei desempregada. Passados esses 2 anos, então, eu recebi um convite do meu ex-esposo. Ele permaneceu na igreja, ele já estava mudado, então eu resolvi voltar, mas dessa vez eu me entreguei completamente. E não só o dízimo, mas as minhas primícias mesmo, comecei a colocar Deus em primeiro lugar, tanto em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu vou fazer, sempre busco falar com Deus antes, né? Então Deus foi dando a direção, foi trabalhou no meu casamento, reconstruímos o nosso casamento, a vida financeira também foi totalmente transformada. Deus me deu a direção de fazer um curso de corretora de imóveis, então hoje eu sou corretora de imóveis, que era uma área que eu nunca imaginei trabalhar, porque eu sempre fui da área administrativa. Então Deus deu essa direção, eu obedeci. E eu comecei a trabalhar com isso e ele abençoou. Então, hoje a nossa vida é totalmente transformada. Meu esposo tem as empresas dele, eu trabalho também, auxilio ele, também trabalho na corretagem de imóveis. E Deus tem enviado clientes que às vezes a gente nem imagina, a gente faz vendas que a gente nem pensava em fazer, né? E hoje a gente não paga mais aluguel, a gente tem a nossa casa própria, cada um tem seu próprio carro, nossos filhos estudam em colégio particular. Então hoje é uma vida completamente transformada. Hoje eu entendo a importância de honrar a Deus com a minha vida, porque hoje não é mais só os 10%, hoje é 100% da minha vida no altar, 100%, é o que Deus fala, eu só obedeço, por mais que eu ache que não é o que eu quero ou o que eu gostaria de fazer, mas o que Deus fala, eu obedeço, porque Ele tem que estar à frente de tudo. É isso que eu entendi hoje. Se a gente coloca Deus à frente, Ele toma conta de tudo, Ele não deixa faltar nada. Ele provê, Ele providencia tudo que a gente necessita. E o principal de tudo isso é que hoje eu recebi o Espírito Santo. Então hoje, a partir do momento que eu entreguei 100% para Deus, não só financeiramente, mas 100% toda a minha vida, então Deus entregou o Espírito dele para mim. Então hoje, independente de tudo que aconteça à minha volta, eu tenho paz, né? Eu tenho tranquilidade para fazer tudo do dia a dia, independente do que aconteça, que a gente passa, situações, mas eu tenho o Espírito Santo comigo. E a maior bênção que uma pessoa pode receber é ter o Espírito Santo. Glorioso, né? E a importância da pessoa, ela se voltar para Deus e buscar a direção dele. Hoje eles desfrutam de uma vida de paz, proteção, porque obedeceram em tudo, não apenas em partes, mas no que se convém apenas. Fidelidade engloba tudo, honrar a Deus, mas uma vida prática, aonde estiver, em casa, no trabalho, na rua, em todos os locais. Esse testemunho, ele nos ensina e nos faz entender que fidelidade é comportamento, é o dia a dia, né? Às vezes a pessoa pensa que só porque ela separou 10% do que ela ganha, trouxe lá no altar e colocou, pronto, fiz a minha parte. Mas ela não vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, ela se apoia somente nisso. Isso aí é a parte mais fácil, para falar a verdade. Mas a conduta e o dia a dia dela é o que diz e o que mostra como ela vive diante de Deus. Vamos falar com os nossos companheiros que estão conectados conosco. Hoje nós estamos aqui com o pastor André, desde Gumo, o pastor Emerson Melo, desde Uata, e o pastor Lucas, diretamente do nosso altar, aqui da nossa sede nacional. Vamos falar primeiro com o pastor André. Pastor André, essa passagem de Ageu, ela fala muito a respeito às pessoas que deixam de andar na disciplina e na obediência à palavra de Deus. E o reflexo é esse, ela faz muito,
e colhe pouco. Ela não se aquece, não se alimenta o suficiente e acaba vivendo uma vida presa à miséria, à dor, devido à desobediência à palavra de Deus. Isso tem sido um alerta para todos aqueles que querem se voltar e desfrutar do melhor dessa terra. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Ademar, bom dia, pastores, e a todos que estão acompanhando essa programação. A gente vê nesse versículo um detalhe importante. Não era a falta de trabalho, né? Porque o versículo já começa: semeaste muito, mas colheste pouco. Então havia o trabalho da semeadura. Como essa pessoa que agora acompanha essa programação, ela tem trabalhado muito, mas na maioria das vezes trabalhado com a força do braço. Quando a pessoa trabalha na força do braço e ela deixa de lado colocar Deus em primeiro lugar, ela deixa de lado a fidelidade, ela deixa de honrar a Deus, então ela vai até trabalhar, mas o resultado vai ser pífio, o resultado vai ser nulo, o resultado vai ser de fracasso. Se essa pessoa entender e colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, a vida dela muda. O senhor estava aí falando, eu me lembrei de um senhor, há muitos anos atrás, que eu atendi aqui no Japão. Ele disse assim: quando eu cheguei na igreja, pastor, eu cheguei com a vida financeira toda amarrada. Ele trabalhava, o filho trabalhava, somando um salário aí de quase 1 milhão de ienes, morando praticamente numa kitnet, não tinha dinheiro para nada e ainda passando aperto. Mas ele conheceu a fé, se converteu, se entregou a Deus, passou a colocar Deus em primeiro lugar. E ele disse assim: pastor, hoje eu ganho menos da metade do salário que eu ganhava antes de conhecer a Deus, e eu tenho muito mais. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, dei carro para minha esposa e vivo muito melhor. Então não é muito trabalhar, né, pastor Ademar? É colocar Deus em primeiro que faz a vida da pessoa mudar. Para tudo tem a consequência. Daqui a pouco nós estaremos unindo a fé, pastor André. Pastor Emerson, esse versículo 6 aqui, do capítulo 1 de Ageu, ele tem um ponto interessante. O versículo 5, pastor Emerson, ele fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Aí tem o versículo 6 que nós lemos, e o versículo 7 ele fala de novo: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Por que ele fala considerai os vossos caminhos? Esse foi o pedido de Deus para todo o povo judeu, para que se lembrassem de que eles eram escolhidos, das vitórias que eles tinham alcançado, experimentado, das conquistas na Terra Prometida e das muitas derrotas que eles já tiveram devido à quebra da aliança com ele. Então eles já tinham vivido isso. Não é a primeira vez. Por isso que ele fala: considerai os vossos caminhos, porque ele nos ensina, o pastor Emerson, essa passagem, que é impossível manter a conquista da fé e obter a proteção divina sem permanecer na obediência à sua palavra. Bom dia, pastor Emerson. Bom dia, pastor Ademar, bom dia a todos dessa programação. De fato, né? Deus leva o povo a se lembrar do passado, da onde eles saíram, daquilo que eles já experimentaram, do que os seus pais experimentaram com Deus. E é aí um fato importante, porque muitos até se lembram de Deus, dizem conhecer a Deus, mas como foi colocado aqui, será que tem o colocado como primeiro em sua vida? Porque uma coisa é você saber que Deus existe, outra coisa é você colocar por primeiro na sua vida. E o colocar Deus por primeiro é exatamente isso: obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade. Todos nós temos vontades, todos nós desejamos, temos desejos, mas nós temos que entender que as nossas vontades têm que estar de acordo com as vontades de Deus. E é nesta que muitos acabam se perdendo na sua fé e na sua vida. Como diz o versículo anterior, quer dizer, semeia-se muito, mas recolhe-se pouco. Na hora de criar uma expectativa, porque na hora da colheita vem uma expectativa, na hora que a pessoa
ela vai receber o salário, ela fica naquela expectativa de receber o seu salário, do que fazer, do que comprar, do que investir, mas ela vê que é pouco, porque o que ela tem trabalhado, o que ela tem feito, é como se estivesse escoando num sactel furado, se perde. Mas quando a pessoa ela se alia a Deus, coloca por primeiro, quando ela passa a obedecer a Deus, então aquilo que ela planta, ela colhe de fato e de verdade. Essa é a realidade. Daqui a pouco nós vamos estar clamando juntos, pastor Emerson. Nós estamos também aqui com o pastor Lucas, diretamente do altar da nossa sede nacional, justamente porque nesta segunda-feira, na reunião da prosperidade com Deus, nós teremos aqui um encontro especial. Bispos e pastores da Ásia, representantes da Ásia, estarão conosco no clamor das nações contra o devorador. Como nós falamos no início, nós estamos intensificando no decorrer, conforme o mês de junho ele está avançando, nós estamos intensificando esse clamor, esse combate ao devorador. E o bispo Jean Paulo, juntamente com o bispo Alexandre, e todos os responsáveis das igrejas na Ásia estarão conosco para unirmos a nossa fé nesta segunda-feira para clamarmos em combate ao devorador. Então você que se enxerga nesse versículo que nós lemos, de Ageu 1:6, você que está semeando muito, colhendo pouco, você que come, mas não se farta, bebe, mas não se sacia, se veste, mas não se aquece, recebe o salário, mas o recebe para colocar no sactel furado. Essa tem sido a sua realidade. Você vai se unir a nós nessa segunda-feira, nesse clamor. Não importa de onde você esteja assistindo, você vai se preparar para estar aqui. Às 8 da noite, todos os representantes estarão aqui conosco das igrejas da Ásia para juntos estarmos clamando, bispos e pastores, em uma só fé, combatendo esse mal. Um mal que tem se levantado em toda a nação, que tem se levantado causando destruição, perda. E você tem percebido no cenário global, no mundo todo, como que o salário tem sido cortado. Você, trabalhador do Japão, você que já está no Japão há algum tempo, você percebe isso, que não está como antes. O salário caiu, o trabalho, hoje em dia, antigamente você podia escolher, hoje você tem que abraçar o que vier. E tem vivido essa situação. É importante você se unir com a gente. Coloque em tela cheia aqui, por favor, o clamor das nações contra o devorador. Tem como colocar aqui em tela cheia? Eu quero convocar todos para estar conosco. Todos, segunda-feira, 15 de junho, às 8 da noite. Nós teremos aqui os representantes do Japão, o bispo Alexandre, das Filipinas, da China, da Coreia do Sul, de Taiwan, Macau, Hong Kong, Singapura. Eu gostaria de fazer essa convocação. Lá no livro de Joel, ele fala sobre a assembleia solene, né? Convocai todos os moradores da terra, os anciãos, todos para estar conosco, porque nós vamos fazer um forte clamor, chamando a atenção de Deus para que ele venha operar na sua vida. Então você que está vivendo essa situação, não importa aonde você mora aqui no Japão, de perto ou de longe, você é o nosso convidado especial. E todas as igrejas, os pastores de todo o Japão, neste domingo, ele vai estar alertando vocês com respeito a isso. Justamente para que você se prepare, porque essa segunda-feira será especial. E todos que se unirem conosco aqui, numa só fé, num só espírito, Deus vai agir na sua vida. Você pode vir do jeito que você estiver. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida.
Você que já está cansado, já está no limite já. Nós temos falado essa passagem de Joel, aonde nós vemos que todos os profetas, Ageu, Joel, né, Malaquias, eles alertam o povo. Alertam o povo da situação em que eles estão. Por que os inimigos estão prevalecendo? Por que a miséria está presente? Por que essa situação chegou a esse ponto? Justamente para que todos venham despertar e entender que é momento de se voltar para Deus. A nação vai se voltar para Deus. E Deus, ele passará a agir sobre aquele que crê. O pastor Lucas está no altar. Mostra aí o altar, por favor. Coloca o pastor Lucas em tela cheia. O nosso altar aí da sede nacional está preparado. Vai estar recebendo. Você vai vir nessa segunda-feira. Deixa o pastor Lucas, por favor, porque Deus vai se manifestar. Mostra aí o altar, pastor Lucas, por favor, e fala um pouco, porque esse lugar ele está preparado para todos aqueles que creem. Juntos vamos clamar e Deus vai operar. Esse altar aqui, ele está pronto para receber as autoridades espirituais, porque esses homens vão vir desses países com essa autoridade, autoridade para repreender o espírito devorador. E essa pessoa de qualquer parte do Japão, que se encontra em dívida, em miséria, em fracasso, e ela não aceita mais a ação do espírito devorador, e ela vai unir a fé a esses homens de Deus, a fé neste lugar. Nessa segunda-feira, ela vai ver o espírito devorador sendo vencido. É a fé. E é o que nós vamos estar determinando, hein? Então, santa convocação, assembleia solene, para você que quer ver essa terra ser sarada. A oração de um justo, ela tem poder, ela é eficaz. Imagina quando se une um grupo especial, porque o pastor Leonardo, lá em Malaquias, ele fala: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações. Uma coisa é quando um fala da ação de Deus na sua vida, mas quando as nações começam a falar, é porque o negócio é grande. E as nações, os representantes das nações estarão aqui para unir a fé em clamor nessa segunda-feira, para que Deus possa operar. É como está escrito lá em Salmos, né? Deus o reuniria as nações para manifestar suas maravilhas, manifestar a sua glória. E é o que vai acontecer. Você que vai chegar aqui, não importa de onde for, se você realmente crê na grandeza de Deus, você vai sair de onde você estiver, lá do outro lado do país, você vai chegar aqui para ver a glória de Deus, para ver as maravilhas de Deus se manifestando na tua vida. Então se prepare, Japão, todo o povo do Japão, trabalhadores do Japão, mas pastor, segunda-feira é trabalhos, mas você vai se esforçar. Ah, você vai ter que pedir para sair um pouco mais cedo, para estar aqui, não importa. Você vai ter que pedir um Yukio para vir, não tem problema. Ah, mas eu trabalho e aqui, pede para entrar depois. Vem buscar a bênção. Então, santa convocação para todos aqueles que creem e querem alcançar essa resposta. Olha, vai ser forte, vai ser forte. Clamor das nações contra o devorador. Nós vamos unir a nossa fé e o bispo Jean Paulo vai estar aqui trazendo um ensinamento, uma direção para você. Você vê que Deus, ele falou com o profeta. O profeta, ele foi passando a direção, ele passou a direção de Deus para os sacerdotes. O sacerdote passou para os anciãos para todos os moradores da terra. Mas você vê que Deus, profeta, sacerdote, anciãos, moradores da terra. Há uma sequência de direção, aonde cada um recebe a direção e transmite. E essa direção vai chegar para você, meu amigo, minha amiga. Se prepare, porque Deus, ele vai operar. Segunda-feira agora, clamor das nações contra o devorador, com o bispo Jean Paulo, bispo Alexandre e representantes da Ásia. Bispos e pastores estarão aqui conosco. Coloca aqui nos comentários, nós já passamos do horário já,
Nós vamos já orar, mas a live ela vai ficar aqui no decorrer do dia. De onde você estará vindo para esse clamor? Todas as igrejas estão convocadas, todo povo de qualquer parte do Japão está convocado. Será um dia que Deus vai operar e vai haver um antes e um depois na sua vida, tá bom? Então deixa os comentários aqui de onde você estará vindo e nós estaremos lendo durante o dia, tá bom? Durante a semana nós vamos falar mais a respeito disso. Segunda-feira que vem, pela manhã, nós vamos estar aqui falando mais a respeito disso e eu quero que todos venham se preparar porque será um dia especial, tá bom? Nós vamos agora unir a nossa fé em oração. O pastor André vai dar início desde a nossa igreja de Guma e o pastor Emerson Melo vai concluir a oração desde Uata. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé agora com centenas de pessoas que estão conectadas nessa live. Meu Deus, oramos por todos os trabalhadores dessa nação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estender as tuas mãos de poder sobre a vida de todas as pessoas que acompanham essa transmissão. Está escrito: eis que para abençoar eu recebi ordem. E nós agora, meu Pai, estendemos as mãos e determinamos que todos os trabalhadores dessa nação sejam abençoados agora, meu Pai. Que o dia de hoje, meu Deus, que essa sexta-feira, que esse final de semana, seja um final de semana abençoado na vida de todos. É o que nós determinamos por meio da fé, em nome do Senhor Jesus. E esta pessoa, meu Pai, que agora tem se encontrado nesta situação, desanimada, desacreditada, trabalhando, se esforçando ao máximo e não vendo, meu Deus, o resultado na sua vida. Esta pessoa que agora, meu Deus, ela clama a Ti por um socorro, por uma mudança na sua vida, que não aguenta mais os problemas. A noite para ela tem sido um tormento, meu Deus. Agora ela está indo para o seu trabalho, meu Deus, preocupada. Ela está indo para o seu trabalho com o seu corpo, meu Deus, todo dolorido. Nesta situação ela tem se encontrado, mas nós te pedimos agora, alcança, toca com o teu poder agora nesta vida. E venha, meu Deus, agora dar ânimo, dar força e fazer, meu Pai, com que a vida desta pessoa, a partir de hoje, ela venha tomar um novo rumo, uma nova história, meu Pai. É o que nós aqui determinamos e incluímos nesta oração, meu Deus, a todos os seus entes queridos, pessoas das quais ela deixou um nome para a oração, pedindo, meu Deus, um socorro, um milagre por esses familiares. Nós determinamos agora que aonde quer que eles estejam, o teu poder chegue até eles, ó Pai. Assim nós determinamos pela fé e abençoamos a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E abençoado você está. E agora guarda a direção que você recebeu hoje, né? O alimento de hoje. E se prepare, porque Deus, Ele se manifesta. Ele é Deus presente e age sobre todos aqueles que creem. Pastor André, hoje, sexta-feira, nós teremos a oração forte de libertação. Por favor, o endereço e os horários aí da nossa igreja em Guma. Essa pessoa que acompanha o programa e vive aqui em Guma, em região, daqui a pouco, às 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente 8h30 da noite, com a distribuição gratuita do ponto de luz, aonde daremos a ela a direção para fazer uso desse ponto de luz e usufruir dos benefícios para a sua vida. O endereço aparece aí na parte inferior do vídeo, Gumaquém, Oragu,
Oizumimate, Açaí, 3-17-17, bem próximo aqui ao mercado Kasumi e à estação de trem Higashi Koizumi. Essa pessoa é o nosso convidado todo especial, pastor Ademar. Tá ligado? Na mesma fé, pastor Emerson também em Iwata. Exatamente, aqui em Iwata nós estaremos nesta mesma fé, aqui pela manhã às 8, 10, às 15 e a principal às 20 horas. Você que mora aqui em Iwata, Fukuroi, Kikugawa, Kakegawa, cidades próximas aqui a Iwata, nós estamos aqui já com as nossas portas abertas da Universal, e o endereço está aí na Kaizumi 246-1, aqui próximo à estação de Iwata, ao lado do 7-Eleven. Tá ligado, pastor Emerson? Nós estaremos aqui em Shizuoka, Ken Hamamatsu Sushi, Chuoku, Kitatera-jima Cho 211-19, aqui na Avenida Ikinão Dori. Para você localizar o endereço da Universal mais próxima da sua casa, basta você acessar universal.org/localizar. Nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até lá. Basta um pequeno ponto de luz para romper a escuridão de um quarto. A luz revela o escondido e ilumina o caminho. E no mundo espiritual também funciona assim. As trevas na vida de alguém não resistem a um ponto de luz. E não é difícil perceber quando existem áreas de trevas, opressão, cargas negativas que precisam ser anuladas. Mas se quando o mal invade uma vida, ele traz a escuridão para todas as áreas, imagine o que a luz de Deus pode fazer ao entrar. O ponto de luz, na sessão do descarrego. Em Hamamatsu, Chuoku Kitaterajima Cho, 211-19, na Avenida Ekinan Odori, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.